Vamos lá, pessoal, voltar para a nossa aula. Foco aqui total, como ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, como ser dirigidos por Deus. Né? A gente, até aqui, nós caminhamos nessa consciência, né, da importância dessa matéria. Falamos que o ser humano, ele foi criado para o relacionamento com Deus. A questão de ser guiado por Deus é questão de natureza, não é questão de esforço, não é questão de merecimento, não é questão de fazer ou deixar algo ou deixar de fazer algo para viver essa realidade. É uma questão de vida de filho, né? De todo aquele que é filho. Então, é para mim, é para você. Não é um esforço, não é mérito, é graça, né? Nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo pela graça. Nós somos salvos para viver nesse lugar espiritual. Então, a gente viu que é uma questão de nascer de novo, de filiação, e é uma questão do nosso espírito, que é a lâmpada do Senhor, está acesa, está num lugar de destaque na nossa vida, para que a gente viva todos os dias na nossa caminhada cristã, todos os dias, quer comais, quer bebais, a gente faz tudo para a glória de Deus. Eu quero entrar agora nessa parte da matéria, onde nós vamos falar um pouco a respeito de algumas maneiras, né? Você pode estar anotando aí, colocar no teu caderno, maneiras de sermos guiados por Deus, né? Maneiras de sermos dirigidos por Deus. Raquel, você vai falar de todas as maneiras possíveis que existe? Não, gente. Deus, ele se renova a cada manhã. Ele tem uma multiforme graça, sabedoria de lidar conosco, de falar conosco, né? A gente pode ficar aqui até o final do ano compartilhando entre nós que Deus usou isso para falar comigo, Deus fez assim para falar comigo, Deus fez assado para falar comigo, né? Então é óbvio que eu não vou aqui esgotar as maneiras que Deus tem de falar, mas o que eu gosto de falar que nós fazemos nessa aula, nós trazemos um despertamento para a pessoa entender essa multimaneira que Deus tem de falar conosco. Eu falo que a partir dessa aula eu gosto de tirar Deus da caixinha, né? Essa aula foi um divisor de águas para mim, essa matéria, né? Eu sou nascida em lar cristão, querido, eu sou neta de pastor, criada dentro da igreja, e quando eu fiz o carisma, né? Eu fui pro carisma em 2006. Quando eu fiz o carisma em 2006, essa foi uma das matérias que revolucionou assim a minha vida com Deus, a minha maneira de pensar. Por quê? Porque eu tirei Deus da caixinha. Eu fui criada numa igreja e eu compartilho um pouco dentro das nossas próximas aulas. Eu compartilho um pouco a respeito disso. Eu fui criada em igreja, em denominação que encaixotava Deus, sabe? Para Deus falar tem que ser assim. Quando Deus fala comigo é assim. Quando você fala assim, olha, quando Deus fala comigo é assim, você fechou Deus. Você limitou Deus. Você tá falando pra pessoa assim. Não é que aí a pessoa, se Deus não fala assim com a pessoa, fala de outra maneira, não, é que com você é de um jeito, comigo então quer dizer que fora disso daqui Deus não pode falar? Não, o que eu quero é tirar a tampa dessa caixa sua aí, desfazer essa caixa sua aí, para você entender que Deus não fala com você, não se relaciona com você de uma forma apenas. Ele tem várias maneiras de fazer isso. Então, para a gente se abrir, essa aula é a aula que a gente vai rindo da gente mesmo, que a gente vai falando assim, Deus, nossa, então era Deus falando comigo quando aconteceu isso? Então já era pra eu estar obedecendo e eu tô aqui lerdeando, esperando ele usar uma outra metodologia para falar comigo, porque eu só entendo daquela metodologia. Quando a gente limita Deus, a gente fica preso numa vida aquém daquilo que a gente poderia viver livre em Deus. A gente, limitando Deus, a gente limita ele a um lugar, limita ele a um aspecto, e nem sempre a gente está naquele lugar, naquele aspecto, então ele não tem como, ele até vem de outras maneiras falar, mas a gente atropela, passa por cima, porque a gente não tem aquilo como maneira que Deus fala.
Então eu desobedeço mesmo, eu burlo, eu passo por cima. Então, o objetivo da gente falar algumas maneiras aqui é realmente trazer um despertamento, é realmente tirar Deus da caixinha para que ele possa ser maior aos nossos olhos. Ele é maravilhoso, ele é grande, ele é poderoso e ele não tem como ficar maior, mas ele tem como ficar maior aos nossos olhos, quando a gente deixa de limitá-lo e começa a ver a grandeza do Deus que mora dentro de nós, que a gente serve. Amém, gente? Então nós vamos aqui, não vamos esgotar então as maneiras que Deus fala, mas nós vamos trazer à luz algumas delas. E outra coisa, eu não tô colocando aqui uma por ordem, né? Não é uma hierarquia, sabe? Não é ordem de prioridade. Eu vou falar primeira maneira, significa que ele fala primeiro dessa, depois a segunda, depois a terceira que eu tô falando. Não tem uma ordem aqui, tá aleatório essas maneiras que eu tô citando. E vou chamar a sua atenção para alguma maneira que é mais rotineira, que acontece mais do que a outra, isso eu vou fazer, mas qualquer dessas maneiras aqui, se foi a que Deus usou para falar algo para você, obedeça, então é ela que é a principal na sua vida, naquele momento e para aquela direção. Amém? Então, não são todas as maneiras e também não é por ordem de importância. Todas são importantes. Vamos lá, vamos começar. Eu quero começar aqui pela palavra de Deus, ok? Maneiras de Deus falar conosco. A primeira maneira que eu quero começar, que eu quero falar, tá aqui, pela palavra de Deus. Escreva aí no seu caderno. Maneiras de sermos guiados, dirigidos por Deus. Primeiro, pela palavra de Deus. Eu quero ler com você 2 Timóteo, capítulo 3, no verso 16. 2 Timóteo, capítulo 3, no verso 16, diz assim: toda a escritura, e é muito importante a gente falar toda, tá? Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Gente, olha que texto maravilhoso a respeito da palavra. Toda a escritura é divinamente inspirada. Querido, eu já ouvi muitas besteiras acerca, e eu falo besteira mesmo, tá? Porque eu acho muita ignorância isso. Eu não consigo, eu respeito e tal, mas não tem como, né? Eu já vi uma vez uma pessoa dentro de seminário, né, querendo pregar e ensinar que a Bíblia não é a palavra de Deus. Fala, a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. Cara, isso é tão perigoso. Eu olho para a cara dessa pessoa e falo assim, querido, por que você está falando essa besteira? O que você quer dizer com isso? Precisa dizer essa frase, não sei se você já ouviu isso, querido, mas para pensar, sabe por quê? Porque o Espiritismo também contém a palavra de Deus. O Alcorão contém a palavra de Deus. Outras religiões contêm a palavra de Deus. Agora, se pegar a Bíblia, que é o nosso manual de vida, manual de instrução, e falar que ela não é a palavra de Deus, que ela contém a palavra de Deus, você está querendo dizer para mim o quê? Que ela contém palavra que não é de Deus. Palavra que é de homens. Óbvio que é um monte de palavra que homens escreveram, mas homens escreveram toda a escritura divinamente inspirado, sendo boca de Deus. Como Deus usou homens para falar de coisas que para nossa instrução. Por quê? Porque para que o homem fosse perfeito, como diz o 7, e perfeitamente instruído por
toda boa obra. Sabe, a Bíblia, ela não ensina a gente só como fazer, ela também ensina a gente o que não fazer, por oposição. Quando está escrito lá, Jó, a respeito de Deus, ou quando está escrito lá de adultério de Davi, a Bíblia está instruindo o que não fazer, está instruindo o que não falar quando você não sabe quem é o seu Deus, ou o tamanho do seu Deus. Meu irmão, toda a escritura é divinamente inspirada e ela é proveitosa para ensinar você. Ela é proveitosa para corrigir você, toda ela. Ela é proveitosa para instruir você em justiça, em toda a boa obra. Então, a palavra, toda ela pode pegar, não, eu não quero mais pegar o Antigo Testamento, porque você mesmo falou, Raquel, que o Antigo Testamento não é para nós, não faz parte da nova aliança, da superior aliança, então eu não quero nem saber do Antigo Testamento. Eu estou falando isso para modelo de direção espiritual. Porque eu disse que modelo para a gente é filho, e ninguém do Antigo Testamento era filho. Então eu não posso pegar eles como modelo de ser guiado por Deus. Porque eu vou estar aquém daquilo que um filho pode ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Mas eu não falei para você rasgar o Antigo Testamento. Toda a Escritura, ela é divinamente inspirada e ela é proveitosa. Então eu posso sim aprender com o Antigo Testamento, em ser ensinada pelo Antigo Testamento, ser corrigida pelo Antigo Testamento, ser instruída em justiça pelo Antigo Testamento, ser perfeitamente instruído para toda boa obra, usando perfeitamente o Antigo Testamento. Então a palavra, toda ela, é um instrumento que Deus tem para falar comigo, para falar com você. Amém, gente? É quando você tem relacionamento com a palavra diariamente e instrução vem vindo para sua vida diariamente. Aí eu escuto um monte de filho de Deus, crente, virando para mim falando que não gosta de ler a Bíblia. Que quando abre a Bíblia para ler, dá um sono, não gosta de ler a Bíblia. Meu irmão, se você não gosta de ler a Bíblia, você, primeiro, é porque você não tem o hábito de ler e você não tem o hábito de ler a Bíblia, porque a gente tem tanta versão da Bíblia e tanta versão interessante, com linguagem fácil, que não é nem mais a desculpa de falar, tem umas linguagens muito difíceis. Você pega a Bíblia Viva, você pega a NTLH, Nova Versão Internacional, a NVI, né? Que são versões interpretadas, são versões gostosas de ler. A Bíblia Mensagem, ela é completamente interpretada, a Bíblia já revelada, a gente brinca, a Bíblia Viva, já é revelada a linguagem ali, né? E ela é tão gostosa de ler que você não tem mais então a desculpa de usar palavras difíceis na Bíblia que você não entende. Tem versão para você, para todo mundo, para todo gosto, até para adolescente ler e criança e entender a Bíblia. Então não é mais isso, é a questão do hábito mesmo, né? Eu falo que Satanás, ele se deu bem com o povo brasileiro nisso, porque ele lançou uma semente, ele lançou um sofisma, ele lançou uma mentira, né, de que o povo brasileiro não gosta de ler. E a gente pegou esse sofisma, essa mentira de Satanás, essa seta, e recebeu e tá compartilhando ela, né? E a gente abre a boca para falar, não gosto de ler, não gosto de ler, não gosto de ler. Adivinha só, querido, a fé vem pelo ouvir. Quando você abre a boca e compartilha isso, você está ouvindo a respeito disso, a fé entrou no teu coração e você nunca vai gostar. A primeira coisa que você tem que fazer é parar de falar que você não gosta de ler a Bíblia, que você não consegue ler. Para de falar, eu não posso, eu não consigo, eu não aguento, não. Quanto mais você fala isso, mais você se enche de fé em relação a isso e menos você vai viver a realidade de ler a Bíblia. Começa renovando a sua mente. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso sim ler a Bíblia, eu amo a palavra de Deus.
Por ela eu serei tocado, por ela eu serei ensinado, por ela eu serei instruído. É um manual de vida para mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, eu amo a palavra de Deus, eu vou ser tocado por ela, eu vou ser ensinado por ela. Começa a confessar coisas contrárias, a fé vai entrar a respeito disso e você vai manifestar aí no seu comportamento. Mas, falando ao contrário disso, você não vai viver a realidade de gostar de ler. Não só a Bíblia, mas qualquer livro. Querido, o Drummond, meu marido, ele tem uma frase que eu amo. Ele diz, se ler não fosse importante, Deus não deixaria suas instruções escritas num livro. Parou de ler, meu irmão, parou de crescer. Parou de ouvir a respeito da palavra, parou de receber instrução. Por quê? Porque Lucas 4,4 vai falar que nem só de pão vai viver o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Tá querendo dizer o seguinte, que essa palavra, ela é pão, é alimento. E você não se alimenta dela domingo à noite só não. Porque se você fizer uma refeição por dia, por semana, no domingo à noite, você vai até ficar bem na segunda-feira, mas chegar na terça, quarta, quinta, sexta e sábado, você tá morrendo, meu irmão. Porque isso nem é jejum, nem é propósito para se dedicar ao jejum e à oração. É só estar com falta de pão da palavra. É só estar com falta desse alimento da palavra mesmo. Então tem muita instrução que a gente está perdendo, tem muita correção que a gente está perdendo no dia a dia por não estarmos nos relacionando com a palavra de Deus no dia a dia. A gente já leu o texto de Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Que a palavra de Deus ela penetra, ela corta para nós, ela divide para nós aquilo que é alma daquilo que é espírito. Presta atenção, querido, você tem um livro poderoso na sua mão, um dos livros mais antigos que existe sobre a face da terra, o único livro antigo pra caramba, que o autor desse livro está vivo, morando dentro de você, e usando esse livro para te ensinar, para corrigir, para te instruir em toda boa obra. Então, esse livro é vivo e ele é eficaz. O autor dele está vivo e mora dentro de você. E a gente está perdendo tempo, sem relacionamento com essa palavra, sem receber muitas instruções que Deus pode estar trazendo. Quantas vezes, gente? Quantas vezes eu estou vivendo algo no meu dia a dia, às vezes eu parei para orar e falei, Deus, eu não sei o que eu faço nessa situação, eu estou perdida aqui, eu não sei o que eu faço, me dá uma luz, me ajuda. E aí eu entro no meu quarto, ou sentado na sala de casa, eu abro a Bíblia, eu estou estudando um texto, eu começo a ler a palavra, aí de repente a luz da lâmpada acende, lendo um texto. E eu saio daquele meu momento com a palavra instruída. E eu falo, já sei o que eu tenho que fazer. Aí o Drummond às vezes olha para mim e fala assim, mas como que você soube? Eu estava lendo um texto e a palavra de Deus me instruiu. A palavra de Deus me corrigiu. E agora eu sei exatamente, depois de ter contato com esse livro, que é vivo, que é eficaz, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Eu recebi o quê? Uma direção de Deus ali por meio da palavra de Deus. Ela dividiu para mim, nesse mesmo momento de leitura, de relacionamento com a palavra, quantas vezes a palavra dividiu para mim aquilo que era alma, daquilo que era espírito. Aquilo que era intenção do coração, aquilo que era algo da minha mente, da minha alma, vontade, desejo, sentimento da mente ou intenção do coração, aquilo que era alma, aquilo que era espírito. Eu saí daquele momento da palavra sabendo exatamente o caminho que eu tinha que seguir, porque aquilo era espírito e dividiu para mim do que era alma. Você entende isso? São muitos textos falando da importância da palavra. Outro texto, Salmo 119, 105.
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Esse livro poderoso é lâmpada para os meus pés. É luz para os meus pés. Lâmpadas para os meus pés. É luz para os meus caminhos. Então é esse livro que vai acendendo a luz e eu vou colocando o pé no caminho. E aí eu não tenho relacionamento com esse livro. Aí eu não recebo instrução por meio desse livro. Eu paro para ler esse livro e meditar nesse livro só quando eu estou na igreja. Através da revelação e através da instrução que chegou para a vida do meu pastor, para a vida de alguém que está trazendo a mensagem em cima do livro. Não adianta, querido, não vai funcionar e não vai ser instrução para você. Amém? Eu li vários textos, né? 2 Timóteo 3,16, Lucas 4,4, Hebreus 4,12, Salmo 119, 105. Todos eles, e você pode arrumar aí muito mais, falando da importância da gente ter relacionamento com a palavra, tá, gente? Não deixa de ter relacionamento com a palavra todos os dias. Quando você tenha consciência disso, não é qualquer livro que você está lendo. É a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz. Se for para você ler de qualquer jeito, vá ler qualquer livro. Então não leia a palavra de Deus. Quando você parar para ler a Bíblia, você para ler a Bíblia. Você fala, Senhor, fala comigo. Estou aberta aqui na leitura da palavra para saber aquilo que o Senhor tem para mim. O que o Senhor tem para mim hoje? Para mim hoje. Não leia de qualquer forma, não leia de qualquer maneira, né? Não é qualquer livro. Tenha prudência de estar lendo algo que é vivo, que é eficaz, que é luz, que é lâmpada, que é alimento, sabendo que você vai sair dali alimentado, com a luz acesa, instruído, corrigido perfeitamente em toda a boa obra, tá? Tenha reverência, tenha respeito. Olhe para essa palavra como realmente uma escritura que foi divinamente inspirada pelo Espírito. Eu costumo dizer que a Bíblia aberta é a boca de Deus aberta falando comigo e falando com você. Então, entenda que é o Espírito, que é o próprio Deus que vai estar falando com você naquele momento e pode estar trazendo de fato instrução para você. Então, é uma das maneiras. E quando essa instrução vier, não ignore, tá, gente? Por favor, não ignore, achando que, eu tô lendo isso aqui, mas não, isso nada a ver. Aí você leu, acendeu a lâmpada, você viu uma situação na sua vida que dá para aplicar aquilo, foi convencido pelo Espírito e tá ignorando isso por falar assim, gente, nada a ver, olha o que vem na minha cabeça, olha como é que eu tô muito louca. Não, seja rápido em obedecer, tá bom? As instruções que vierem para você, as correções que vierem para você por meio da palavra de Deus. Então a palavra de Deus é uma maneira que Deus tem para guiar, para falar com você. Agora deixa eu te falar. Quando você estiver mesmo iluminado aí pela palavra, estiver iluminado por dentro e andar nessa verdade, é muito lindo, porque você vai ver que as trevas fora de você, no ambiente que você tá, não vai importar, porque você vai ter uma visão perfeita e um alcance maravilhoso, bem amplo da perspectiva da parte de Deus. A lâmpada é maravilhosa, a palavra de Deus é maravilhosa. Mas eu quero só abrir um parênteses aqui, porque a Bíblia foi uma das caixinhas que eu coloquei Deus, né? Então serviu para mim e eu quero trazer esse despertamento aí para você. Quem sabe serve para você também. Se não servir, não tem problema não. Ouça só o testemunho, tá? Não é só essa maneira que existe. Eu não vou falar só que Deus fala conosco e guia conosco por meio da palavra de Deus. Isso de fato, gente, é limitar Deus. É colocar ele dentro de uma caixinha e usar isso como regra. E tem gente que usa isso como regra, né? E entende de fato que quando Deus vai falar, ele tem que falar assim, é pela palavra. Então, a pessoa tem a Bíblia ali na casa dela, não para ter relacionamento com Deus através da palavra, mas é bem como se fosse assim, vai ser meio grotesco, mas coloque amor nas minhas palavras, tá? Entendo o que eu vou querer falar, é como se tivesse um tarô gospel dentro da casa dela, assim, porque a pessoa tem a Bíblia lá
para consultar a Bíblia no que ela tem que fazer, numa forma assim, ela abre a Bíblia, eu tenho isso, eu preciso de uma direção aqui, eu preciso de uma direção assada, não sei o quê, aí abre a Bíblia, põe o dedo e lança o tarô, e lança a sorte ali. Não, porque quando Deus fala comigo é assim. E eu cresci dentro de uma igreja que tudo que você ia fazer, a gente foi ensinado dessa forma, a consultar a palavra. Mas não é ensinado a ter relacionamento com a palavra, receber possíveis instruções, receber possíveis correções por meio da palavra, por meio do relacionamento com a palavra viva e eficaz. Não, é ter ela mesmo como uma caixinha de promessa. É ter ela mesmo como um jogo de lançar a sorte, um tarô ali dentro da sua casa. Que quando você precisa de uma resposta de Deus, de uma direção de Deus, você tem que consultar ela. Eu vou fazer uma viagem. Você já consultou a palavra? Eu vou em tal lugar. Você já consultou a palavra? Eu vou abrir uma sociedade com alguém. Você já consultou a palavra? Eu vou fazer... Meu irmão, não é isso que a Bíblia, a gente não vê em nenhum momento no Novo Testamento Deus, Jesus, os filhos de Deus na Bíblia, divinamente inspirado, ensinando a gente a ter a Bíblia como um lugar de consulta, um lugar de lançar a sorte ali. Não. Ao contrário, vai falar que é alimento, e se é alimento, eu me alimento todos os dias. Vai falar que é luz, se é luz e lâmpada, eu preciso disso todos os dias, todos os meus caminhos. E não só quando eu tenho alguma coisa, alguma viagem, alguma sociedade para entrar, algum relacionamento para entrar. Vai falar que é vivo, eficaz e que divide para mim aquilo que é espírito, aquilo que é alma. Então eu preciso disso todos os dias da minha vida. E vai falar também a respeito, né, de instrução, que toda ela é divinamente inspirada. Então, peraí, quanto mais eu conheço, mais eu prossigo em conhecer o Senhor. Então, é isso que a gente aprende com a Bíblia. Não é para você fazer dela um tarô gospel, não é para você fazer dela uma caixinha da sorte, não é para você fazer dela um manual e colocar Deus dentro de uma caixinha e falar, quando Deus quer falar comigo, tem que ser pela palavra. É lógico que a gente sabe que a palavra, querido, Deus não vai trazer uma direção para você que na palavra tem uma outra instrução, né? Três são os que testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito. E estes três são unânimes, é a mesma pessoa: o Pai, a palavra e o Espírito. Então o Espírito não vai falar algo dentro de você que a palavra, inspirada por ele, diz outra coisa. Então é óbvio que tem que passar pelo crivo da palavra, mas para isso eu tenho que ter relacionamento com ela para conhecer o que a Bíblia diz, né? Eu me lembro uma vez que eu fui num retiro espiritual dessa igreja que eu era desde criança, e eles estavam contando e testemunhando acerca do batismo do Espírito Santo. Eles estavam falando sobre batismo no Espírito Santo, falando, gerando aquela expectativa. E aí chegou no final da mensagem e falou: vamos orar por batismo no Espírito Santo. Beleza. Aí acabou de orar, fala assim: agora você abre a Bíblia, põe o dedo e vê o versículo que saiu para você. Aí o versículo vai dizer se você foi batizado no Espírito Santo ou não. E se você não entendeu, você levanta a mão que um obreiro vai até você e vai interpretar o texto para você. Eu lembro que eu estava lá, abri, saiu um texto, sei lá, não entendi. Levantei a mão, o obreiro veio, olhou para minha cara e falou: hoje não é o seu dia, irmã, você não foi batizado no Espírito Santo. Por que ele falou isso? Porque eu abri a Bíblia, coloquei o dedo e foi, sei lá, um versículo negativo. Não entendi. Olha o que eles estavam fazendo, da onde eles tiraram essa ideia. E aí eles foram e tiraram da sala as pessoas que não foram, todo mundo que não foi batizado no Espírito Santo foi saindo, bem bonito para todo mundo ver, só que não. E quem ficou, que deu o versículo positivo, ficou lá e continuou a palestra. Aí eu não sei o que aconteceu, mas olha o cúmulo que chega a ignorância acerca de algo que a Bíblia não diz. Amém, gente? Então, a palavra de Deus é uma das maneiras que Deus tem de falar conosco, mas não devemos fazer dela
um tarô gospel, não devemos fazer dela algo que somente ela que pode fazer com que Deus fale conosco. Na próxima aula a gente continua.